Manual do Jovem Pesquisador. Discussões, dicas e mais para sua carreira científica. Tamo junto. Olá, hoje a gente vai mergulhar num material assim super direto, um preprint do Jorge Guerra Pires. E ele toca num ponto que, olha, quase ninguém fala abertamente na academia, né? A rejeição de artigos. Exato. E o mais interessante é o argumento central dele, Que seria? que ser rejeitado é normal, faz parte do jogo. Ele nota uma coisa. Os pesquisadores mais experientes muitas vezes não falam das próprias rejeições, sabe? Entendi. E qual o problema disso? Bom, isso acaba criando uma impressão, né? Principalmente para quem está começando, para o jovem pesquisador, de que só artigo muito ruim é rejeitado. Ou que só pesquisador fraco passa por isso. Mas não é bem assim, né? Os números mostram outra história. Com certeza. Hoje, dependendo da revista, a taxa de rejeição pode chegar a 90%. Imagina. 90%. Então, ser rejeitado é quase a regra, não a exceção. Exatamente. É parte do processo científico atual. Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre isso. As críticas que ele faz ao sistema, tipo a revisão por pares, e as experiências que ele mesmo conta, para a gente entender melhor essa barreira, né? Isso. Desmistificar um pouco. Para começar, o texto fala muito daquela cultura do publicar ou perecer. A pressão é gigante, né? Imensa, especialmente nos mais jovens. Ele até relata que logo no comecinho de um pós-doc, deram para ele um prazo, tipo 2 meses para já começar a publicar. 2 meses é uma pressão absurda mesmo. É surreal. E o ponto-chave que o autor levanta é: essa rejeição toda não deveria ser levada para o lado pessoal, porque muitas vezes ela reflete mais as falhas do sistema do que a qualidade do trabalho em si. E que falhas seriam essas? Seristas, né? Os revisores. Então eles não são treinados para isso especificamente. Geralmente não. É meio que esperado que um especialista saiba revisar, mas não há um treino formal sobre como dar um parecer justo, construtivo e, além disso, tem a falta de transparência. Como assim? Os pareceres, as discussões entre editor e revisores, tudo isso, seja para aceitar ou rejeitar, normalmente some. Se perde. E o processo em si pode demorar meses, às vezes anos. Nossa. E tem mais, o sistema pode ser enviesado. O autor usa até o termo ruído, que o Kahneman popularizou, sabe? Para descrever como fatores meio aleatórios podem influenciar a decisão. Fatores aleatórios. Tipo, O humor do televisor naquele dia, talvez. Ou até, olha que complicado, rivalidades acadêmicas. Isso. Ele suspeitou que uma rejeição que ele recebeu foi influenciada por um editor cujo trabalho não tinha sido citado no artigo dele. Caramba, isso é um problema sério. Quer dizer que a decisão não foi puramente científica. Exato. E esse tipo de viés não para aí. O autor também critica a cultura da superespecialização. Ah, sim. Como isso atrapalha. Ele argumenta, citando a Stengers, que essa especialização excessiva dificulta trabalhos que são interdisciplinares ou que tentam conectar a ciência com a sociedade de forma mais ampla. Faz sentido. Fica cada um na sua caixinha, né? Isso! Ele dá um exemplo próprio, da bioinformática. Um revisor super especialista em computação não sacou a relevância de uma parte do artigo que falava de medicina baseada em evidências. E aí? Pediu para tirar. Achou que não fazia sentido ali, sendo que era crucial para o argumento. Que complicado. E ainda tem a questão do dinheiro, né? Os custos para publicar. Sim, os famosos APCs, os custos de processamento do artigo, podem ser milhares de dólares. milhares, uau. E o pior, tem uma correlação que outros autores também notaram. Quanto mais prestigiada a revista, maior tende a ser o custo. E isso cria uma barreira financeira óbvia, né? Total. Então, diante desse cenário todo, falta de treino, de transparência, vieses, custos altíssimos, o que fazer? O pré-print aponta alguma saída? Sim, ele discute algumas alternativas que estão ganhando força. Os pré-prints, por exemplo. Aqueles artigos publicados antes da revisão formal? Exato. Plataformas como o Archive, em áreas que mudam muito rápido, tipo inteligência artificial, ou durante a pandemia, eles foram essenciais para agilizar a troca de conhecimento. Interessante.
E além dos pré-prints, tem a revisão por pares aberta, o Open Peer Review. A ideia é trazer mais transparência para o processo, Como funcionaria? às vezes revelando quem são os revisores, publicando os pareceres junto com o artigo final. O objetivo é aumentar a responsabilidade e, quem sabe, a qualidade das revisões. Parece promissor, mas juntando tudo isso, qual a grande lição que fica dessas falhas todas e dessa pressão? Olha, conectando os pontos, o autor usa um termo forte, baseado no Markowitz. Armadilha da meritocracia. Armadilha da meritocracia. Existe essa crença muito forte na academia de que o sucesso vem só do mérito individual, né? Mas quando a gente vê os vieses, a dificuldade de acesso a financiamento para pagar um APC, a importância das redes de contato, fica meio claro que outros fatores pesam muito. Então, não é só mérito puro. É o que se questiona. Será que o sistema seleciona só pela qualidade científica intrínseca? Ou tem muito mais coisa em jogo? Entendi. Então a mensagem principal do preprint parece ser, pessoal, calma, rejeição acontece pra caramba, muitas vezes é reflexo de um sistema com problemas e não um julgamento final sobre sua capacidade. Exatamente isso a ideia. E falar sobre isso abertamente, como o autor faz, é o primeiro passo, principalmente para aliviar um pouco essa carga, né? Para quem está começando. Sem dúvida. E ele termina com uma provocação, que eu acho bem pertinente. Qual? Considerando todas essas falhas que a gente discutiu e pensando nas novas ferramentas que estão surgindo, já tem gente falando até em usar inteligência artificial para ajudar na revisão. Olha só. E é na revisão. Interessante. Pois é. A pergunta que fica é: como seria um sistema de validação científica no futuro? Um sistema que fosse, sei lá, mais justo, mais eficiente e que realmente focasse no avanço do conhecimento para todo mundo. Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. Gostaria de oferecer seu suporte. Compre nosso e-book na Amazon, nosso curso na Udemy ou Buy Me a Coffee.